Oi, gente, Rafael da Consultec. Esta é a terceira aula de perguntas e respostas sobre a NR13. Meu nome é Rafael de Oliveira, sou engenheiro mecânico, tenho especialização em engenharia de segurança do trabalho. Atuo com vasos de pressão e caldeiras desde 2018. O nosso material técnico aqui para perguntas e respostas é a cartilha do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Esse documento foi produzido para contribuir na interpretação de itens da norma regulamentadora número 13, a NR 13. Trata de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. Então, a base das perguntas e respostas são as que estão nessa cartilha. Estamos utilizando esse livro como base técnica e vou apresentar aqui a vivência profissional, a experiência que eu tenho na área e alguns exemplos aqui também, alguns estudos práticos. Essa cartilha foi lançada em 2023, então estou aqui mais uma vez, citando a fonte, de acordo com o que está na cartilha. É permitida a reprodução parcial ou total da obra, desde que citada a fonte. Então, está aí citada a fonte. No final dessas aulas aqui, eu vou deixar o link para download da cartilha. Então, nessa aula aqui, a dúvida é sobre recipientes, recipientes aí a granel, se eles são enquadrados ou não na NR13. Então, vamos à pergunta. Reservatórios pressurizados de veículo para transporte de gás liquefeito de petróleo, o GLP, a granel, devem ser enquadrados na NR13? Então, primeiramente, a gente vai ver alguns itens aqui da própria norma antes de responder essa pergunta. Item 13.2.2, esta NR não se aplica aos seguintes equipamentos: recipientes transportáveis, vasos de pressão destinados ao transporte de produtos, reservatórios portáteis de fluido comprimido e extintores de incêndio. Segundo item aqui é o 13.2.1, esta norma deve ser aplicada aos seguintes equipamentos. Vou chamar a atenção aqui para o item D. Recipiente móveis com PV, a pressão vezes o volume, a pressão multiplicada pelo volume, superior a 8. Então, lembrando, eu tenho um vídeo aqui no canal, ele mostra o passo a passo de como fazer a categorização do vaso de pressão, e dentro dessa categorização é preciso aprender como se calcula o PV, o produto da pressão vezes o volume. Então, nessa aula aí, no final do vídeo eu vou deixar ela disponível, eu estou ensinando como que faz esse cálculo. Então, voltando ao item aqui, recipientes móveis com PV superior a 8, onde a pressão é a máxima de operação em quilopascal, ou fluidos de classe A. Pode ser que a gente vai ver aqui, pode ser que confunde um pouco, mas mais para frente vai ficar um pouco mais claro. Vamos ver por quê. Aqui um exemplo aqui de um cilindro, de transporte de GLP. Esses dados aqui eles são dados fictícios, para estudo. Então vamos partir do princípio aqui que essa carreta aqui com esse cilindro, com esse, vamos dizer assim, esse recipiente, ele tem um volume interno de 61,9 metros cúbicos. O fluido interno é o GLP e a pressão interna é 1,7 MPa. Lembrando, os dados são fictícios. Para calcular a PV, o resultado vai ser 105,23. Se a gente pegar o item anterior que a gente leu, vai ser maior que 8 e vai ser classificado na classe A, por conta que o gás liquefeito de petróleo ele é também asfixiante. Porém, o que rege aqui é esse item da norma. Essa NR não se aplica a esses equipamentos, recipientes transportáveis. Então, a resposta aqui da cartilha, a NR não se aplica aos reservatórios pressurizados dos veículos para transporte de GLP a granel, pois esses equipamentos estão abrangidos no item 3.2.2
alineada à NR13, vasos de expressão destinados a transporte de produtos. Foi o que a gente viu ali. Apesar ali dos dados fictícios que a gente calculou, ele se aproxima, né, do item de aplicação, porém não é aplicável. Lembrando ali que a gente estudou alguns dados fictícios, né? As características são próximas, porém ela não se enquadra às características de projeto, né, de um cilindro aí, do recipiente sob pressão para transporte de GLP. Continuando aqui, o empregador deve observar o item 3.2.3, o qual evidencia que a inaplicabilidade da NR13 não exime o empregador de dever de inspecionar e executar manutenção dos equipamentos relacionados, né? Mesmo que não se enquadrem na NR13, devem ser sim inspecionados e passar por manutenção e inspeções periódicas, assim como de outros sistemas pressurizados que ofereçam riscos aos trabalhadores, acompanhados ou executadas por um responsável técnico. Ressalta também que a necessidade de observância de recomendação do fabricante, bem como disposto no código de projeto e também de normas aplicáveis. Lembrando aí do recipiente aí a granel para transporte de GLP, deve ser feito, tem todo o cuidado aí, voltado na hora da recepção desse fluido, né? Assim como sinalização diária, procedimento específico, né, para fazer esse abastecimento do GLP, uso de EPI por parte dos operadores, dos motoristas. O caminhão ele tem que ser certificado, possuir sistema de proteção contra incêndio. O caminhão deve estar aterrado no momento da transferência do fluido, né, de um recipiente para o outro, entre outras informações. Então, a dúvida de hoje era se recipientes destinados aí ao transporte a granel de GLP estão aplicados na NR13. Não, eles não se aplicam, são normas específicas, né, tanto para a inspeção quanto a manutenção, porém, como a gente viu, né, deixou bem claro aí, não exime, né, o empregador de cuidados aí e de aplicação de normas aplicáveis, normas de projetos, normas de inspeção, de manutenção. A gente finaliza a aula de hoje então, né, as fontes aqui, o próprio Ministério do Trabalho, a cartilha, como já foi citado, a NR13, e as imagens são de arquivo pessoal. Um abraço a todos, até a próxima.